Bom, eu vou dar uma passada geral aqui, cenário atual, da forma como eu estou enxergando isso daqui. Eu quero mostrar algumas coisinhas, já adiantando também mais um pouco do conteúdo para vocês, do que a gente está preparando lá na plataforma, beleza? Aqui no 4 horas, se a gente observar, o preço fez esse movimento de alta, daí ele quebrou, e bem aqui nesse ponto, ó, eu não considerei um boss. Por quê? Porque esse candle, ele quebrou acima e ele quebrou abaixo. Então eu não tenho uma validação tão clara de que houve um fechamento acima do anterior. Porque esse candle, ele violou os dois, tá? Então eu não considerei. Eu considerei um ponto, mas eu não considerei um boss. Beleza? Estaria errado se alguém marcou isso aqui como boss? Não. Eu preferi não considerar porque eu não fiquei convencido desse fechamento aqui. Isso é uma coisa minha, tá? Mas não iria mudar nada em absoluto na análise. A diferença é que ele primeiro fez um no close para depois fechar. Então por isso eu não quis marcar isso como um boss, porque eu não consigo validar o que aconteceu primeiro no close ou depois aconteceu o boss. Mas para ter no close ele teria que ter tido marcação de fundo antes, mas não teve. Então eu preferi não considerar. Então para mim, no 4 horas, eu tô tratando o range daqui até aqui. Tá? Então esse é o meu range atual no 4 horas. Aqui para trás, o preço eu não trouxe a marcação, mas lá para trás ele tinha uma zona de demanda que ele tocou. E aí no 4 horas ele reagiu, fazendo essa mudança de caráter aqui, bem nesse ponto, no 4 horas. E a gente vai dar uma olhada aqui, no 1 hora, ele fez o mesmo movimento. Né? Então o movimento ali de 1 hora, ele antecedeu o que foi acontecer ali no 4 horas. Então só para a gente olhar aqui numa hora rapidinho, que estava mais claro, aqui numa hora a gente teve o choke praticamente junto, ali com 4 horas, beleza? Então esse é o primeiro sinal que a gente podia começar a ver uma reversão, né? A gente podia estar entrando nesse movimento de pullback aqui. Porque a expectativa que a gente tem agora é que o preço vá entrar nessa perna de correção para depois continuar o movimento ou reverter o movimento, mas de qualquer forma a expectativa é que o preço faça esse pullback, beleza? Então, a partir desse momento que a gente encontra esse show que é saudável, a gente procurar por compras, tá? Por quê? Eu estou num tempo gráfico alto, eu tive no mínimo 2 tempos gráficos aqui que eu consegui identificar essa mudança de caráter. O que não dá é a cada demanda, a cada oferta que bate, eu descer num minuto e ficar procurando compra sem sentido, né? Tipo, só porque tá fazendo um choke num minuto, por exemplo. Beleza? E aí eu marquei alguns pontos que a gente tinha uma região de flip, tá? Então eu deixei identificado bem aqui. Partindo aqui para o 15 um pouco, a gente tinha a mesma leitura de cenário. 15, uma liquidez aqui embaixo, bem aqui. Então esse é o ponto extremo, tá? A gente pegou o gráfico hoje, deixa eu só identificar aqui. Foi a partir aqui da sessão da Ásia, que está anterior aqui. Deixa eu só mostrar aqui o indicador para eu poder me situar aqui. Show. Name price. Visibilidade. Acho que é no inputs mesmo. GMT-3. History. Aqui. Beleza. Então a gente começou da sessão da Ásia. Então a gente estava mais ou menos nisso aqui. Ó. Beleza? Deixa eu tirar isso daqui agora.
Então, beleza, a gente tinha mais ou menos aqui o gráfico, tá? E hoje eu vi um pouquinho, pessoal com um pouquinho de dúvida com relação às quebras de estrutura. Então, olha só. O que a gente teve mais claro aqui. 15 minutos quebrou aqui. Esse candle fechou acima desse, então tive uma quebra aqui. Esse cara superou e fechou acima, tive outra quebra aqui. Esse cara fez pullback, deixou um no close, então não inverteu a estrutura. O preço foi fazendo quebra interna. Chegou e quebrou. Então aqui eu tive mais uma quebra, tá? Em 15 minutos. Vou só abiscar aqui. Tive mais uma quebra. Esse cara fechou abaixo desse. Mais uma quebra. Esse cara fez o choke de 15 e esse cara fez o boss. Então eu tinha topo e fundo. Certo? Então se alguém tava com dúvida, era dessa forma aqui que eu tava vendo. E o preço abriu na Ásia, foi descendo, descendo, descendo. Deixa eu só remover essas marcações aqui. Até que ele chegou aqui nesse ponto, e esse é um ponto que eu quero discutir com vocês hoje. Aqui, tá até marcado, tá? A gente teve um choke para 15 minutos, ele inverteu o fluxo nesse ponto. Só que o que acontece? O que eu tenho aqui para trás que eu posso considerar como relevante ao ponto de validar esse choke aqui? Eu não tenho absolutamente nada. Por quê? Uma zona de demanda, para ser válida, ou uma zona de oferta, ela tem que ser seguida. Seguida não, né? Ela tem que anteceder uma quebra de estrutura. Esse cara, ele não quebrou nada. Ele não provocou nenhum movimento de rompimento, nem de estrutura interna, subestrutura, e nem de boss, tá? Então, marcar isso aqui, ó, como demanda é um pouco arriscado. Não vou nem chamar de errado porque eu marquei. Eu tava com essa marcação aqui, ó. Foi, não vou falar que foi uma falha, mas foi um deslize. Não deveria ter marcado, porque isso aqui não quebrou nada, tá? Não quebrou absolutamente nada. Não houve quebra aqui. Ao contrário, por exemplo, dessa região aqui. Tá? A gente teve um choke e depois o preço volta nessa região. Ele chega a respeitar essa região de início e depois volta. Tá? Aqui a gente não tinha nada, nenhum indício, absolutamente nada. Nada para ter reação aqui. Nada, 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 nada. O preço só desceu, subiu. Ele não fez choke, nada, só subiu. Beleza? Então, isso foi uma lição. Depois, quando abriu ali, eu vou voltar bem em Londres aqui. Londres abriu bem aqui. Então, o preço fez essa esticada aqui para cima, tá? Fez um movimento muito forte de alta e não deu para capitalizar nesse movimento. Aqui nesse ponto, a ordem não chegou a ser ativada, mas eu não estava olhando essa venda. Por quê? Eu estava tão cego com esse choke que aconteceu no 15 minutos que para mim eu só achava que o movimento ia descer para voltar a romper esse topo. E é o que eu falei. Foi um choke, foi, mas não foi num ponto válido, né? Então não deveria ter dado tanta atenção aqui. Vocês vão ver outras marcações aqui. Essas marcações aqui, ó. Eu geralmente não marco isso, tá? Eu marquei para poder mostrar aqui na aula para vocês. O que é isso aqui? Todas essas regiões que vocês verem nesse balãozinho com essa seta são pontos de estrutura que não corrigiram pelo menos 50% do movimento. Então, olha só. Eu tive um boss bem aqui. Esse pullback não deu 50% desse movimento. Tive um boss aqui. Esse pullback não atingiu 50% desse movimento. Daqui para cá eu tive um boss nesse ponto. Esse pullback não atingiu 50% do movimento. Daqui para cá eu tive outro. Também não atingiu 50%.
E por que isso aqui é importante? Porque toda essa região vai conter pontos de oferta ou demanda, dependendo da direção do mercado, e é válido eu procurar entradas, mesmo que eu estiver contra o fluxo, tá? Se vocês observarem, tirando essas duas entradas aqui, a quantidade de entradas que acontece quando o preço retorna a essas regiões, óbvio, como tudo falha, né? Mas olha só, ó, a maioria das regiões onde o preço não faz pullback são regiões que vocês podem utilizar para procurar entradas, mesmo que contra o fluxo, ela é uma confirmação a mais, mas ela funciona muito bem, tá? Então, são pontos onde a gente fica de olho. Regiões onde o preço não voltou 50%, tem um movimento, beleza? Eu vou dar uma repassada aqui. Quais foram as entradas que eu de fato fiz? A última entrada que eu mandei lá no grupo foi essa. Eu falei que se me tirasse no 0 a 0 de novo, eu não operaria mais. Tá? Então aqui eu só fiquei procurando compra. Fiquei só procurando compra. Porque eu entendi que aquele movimento do 15 minutos era um movimento de inversão. Né? Que ele ia continuar subindo para romper o topo. E foi uma falha. Né? Eu não deveria ter visto isso. Beleza? Então, esses pontos aqui, eles deveriam sim ter sido utilizados como alvo dessa operação, para aguardar o movimento de pullback, vender de novo e utilizar o próximo como alvo. Tá? Essa deveria ter sido a função desses pontos aqui. E de novo, venda, alvo, mesma região. Tá? E só que não foi. Então, beleza, qual foi meu pensamento aqui? Ele fez um flip aqui, fez um choke nessa região, voltou aqui, beleza. Eu usei 15 pontos para cobrir o fundo, encaixei com ganho, tudo bonitinho. O preço me tirou no 0 a 0. Ó. Porque ele voltou aqui, ó. Ele voltou, ele me retirou aqui da operação. Aí aqui, essa entrada eu não deveria ter feito. Por quê? Porque ele falhou em fazer topo aqui. Então, se fosse um movimento de continuação, a gente veria depois do choke, um toque, rompimento. Ponto. O preço falhou. Outro ponto que eu não observei, o preço veio respeitando, ó, as supplies. Ó. Em nenhum momento ele quebrou essas supplies. Então era outro ponto que eu deveria ter levado em consideração e não ter pensado nessa compra. Beleza. A compra, ela foi 2 candles depois que eu tomei o stop. No 0 a 0, ela foi de novo, pagou 4 para 1, 0 a 0 de novo. Beleza. O preço continuou descendo. Eu tinha marcado esse ponto aqui no 15 minutos. Tá vendo? Esse ponto. Esse LPOI aqui. O preço foi, varreu o fundo, varreu o topo. E eu peguei a operação. Mesma coisa. Ele foi, pagou 4 para 1, 0 a 0 e me tirou da operação. Tá? Então aqui, ó, se vocês olharem desde aqui de cima, eu não vou falar desde essa daqui não, mas aqui, ó. A partir do momento que ele já tinha invertido o fluxo aqui, se eu não tivesse considerado esse choke como a reversão, eu teria feito venda aqui, venda aqui, venda aqui, venda aqui. Essa venda acabou rolando, né? Eu não marquei aqui, mas ela é o final dessa mitigação aqui. Então, eu perdi hoje um dia inteiro de operação. Eu fiz 3 operações ruins por ter feito uma análise ruim, que foi a do 15 minutos. Então, já logo de manhã, 3:30 da manhã, eu matei meu dia inteiro por conta de um erro aqui. Porque quando você faz esse tipo de marcação,
automaticamente você começa a enxergar um lado só do mercado. Tipo, eu não conseguia mais bater venda, eu só enxergava compra, 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 né? Aí eu parei de operar e fui acompanhando o mercado de fato, voltei para 15 minutos e fui entender as marcações que tinham sido feitas. E aí, esse lance de vocês marcarem as regiões aonde o preço não faz 50% de pullback, comecem a testar isso. Uh, Comecem a testar isso que vocês vão ver que isso tem uma certa eficácia, tá? É um ponto aonde o preço retorna e vale a pena às vezes até deixar uma ordenzinha pendente, porque se vocês fizerem um backtest e acompanhar, vocês vão ver que isso aqui não é balela, realmente funciona. Isso aqui é introduzido no conteúdo novo, a gente utiliza isso como pontos de liquidez. Por que pontos de liquidez? Porque a gente entende que quando o preço não faz 50% de pullback, essa região aqui que está abaixo de 50%, ela é utilizada como liquidez para carregar o preço acima dos 50% ou na região dos 50% do range que ficou sem ser mitigado, e aí sim depois o preço evolui a favor da operação. Tá? Esse conteúdo a gente explica com mais detalhes lá, mas não tem muito o que falar aqui, não tem muita ênfase. Basicamente é isso, bem simples mesmo. Então, pô, tô acompanhando o gráfico. Vi uma região ali que o preço não corrigiu os 50%, o que eu faço? Marco essa região, pego os 50% desse range, as regiões que estão acima, no caso a gente está falando de um range de venda, certo? Pega as regiões que estão acima ou muito próximas e eu começo a marcar elas no gráfico, tá? Então eu deixo essas regiões, então vocês vão ver que o meu gráfico ele estava bastante marcado. Porque esses pontos eles vão ser utilizados como alvo ou eles vão ser utilizados como pontos onde a gente pode pegar operações contra o fluxo. Geralmente são pontos onde vai estar finalizando o pullback. Eu vou liberar aqui o microfone, foi mal. Eu nem vi aqui. Peraí. Como que eu faço isso? Ah, aqui, pronto. Quem quiser perguntar, pode falar no microfone aí, à vontade. Luiz, Oi. essa questão aí que você comentou sobre as regiões que não foi 100%, a gente via, tipo, usar agora também como liquidez, né? Aí, Uhum. no caso, você fala para ficar de olho nas regiões logo acima, né, dos 50%, acima dessa liquidez, no caso, né? Isso. Nas ofertas, propriamente dita. Perdão. A gente tá falando oferta porque a gente tá na tendência de baixa aqui, tá? Mas entenda que se tiver na tendência de alta demanda. Nesse caso, eu marco o range e eu marco as regiões de oferta que tem acima dos 50%. As mais claras possíveis. Eu deixo elas no gráfico, identificadas, e eu sempre procuro validar a marcação dessas zonas, não muda, pessoal. Então, por exemplo, para eu validar uma zona de oferta, essa zona ela tem que ter provocado uma quebra de estrutura, ela tem que ter tido reação em algum POI à esquerda, ela tem que ter consumido liquidez. Então a forma de marcar ela é a mesma. Né? Basicamente isso aqui eu poderia ter reduzido para cá, mas na hora que eu estava operando estava desse jeito. Tá? E essas zonas, quando elas são extremas, igual essa, por exemplo, eu costumo deixar a ordem pendente. E para a ordem pendente, eu continuo utilizando os mesmos 15 pontos, só utilizo a ferramenta de Gantt para encaixar a ordem de uma forma que ela fique posicionada a fim de cobrir o topo. Né? Então, por exemplo, se eu pego esse range aqui e coloco 15 pontos, se eu fosse logo coladinho, eu não cobriria. Se eu fosse no primeiro, eu cobriria, mas assim, por muito pouco. Então eu prefiro um pouco mais de segurança e colocaria aqui nos 50%. Tá? Basicamente é isso que eu faço. Essas regiões eu fico de olho nela para pegar trade dessa forma. Beleza? Deixa eu só ler o chat aqui. Quando não faz 50% de pullback, ele tende a ir buscar a região e vale uma operação. É tipo isso. Imagina o seguinte. Nesse ponto aqui, ele não corrigiu 50%. Tá?
E aí ele continuou o movimento. Essa região aqui, ó, que está aqui embaixo, ela acaba sendo utilizada como indução para carregar o preço para cá, ó. Entendeu? Então, principalmente quando a gente tem um movimento muito agressivo de preço, o preço vai descendo, 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 ou subindo, né, no caso, essas regiões elas são muito utilizadas para isso. Elas são utilizadas como indução, o preço retorna. Isso aqui eu sugiro vocês a irem fazendo um backtest na sessão mesmo, ou às vezes até pegar um backtest mesmo. Comecem a marcar os boss e identificar as regiões com balãozinho assim, ó, para ficar visual, ficar mais fácil de ver. Comece a identificar as regiões que não completaram 50% do movimento. Tá? Que vocês vão começar a ver o quanto isso daí reage, o quanto isso daí às vezes te salva de perder o potencial de uma operação ou te faz entrar num trade que você naturalmente não entraria. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, ó. A gente estava com 15 minutos vendedor, tá? Indiscutível, 15 minutos, vendedor. Essa região aqui está acima do range atual dos 15 minutos. Mas se eu fosse olhar o 1 minuto, eu estava comprador, tá? Eu estava comprador no minuto. E se eu tivesse aguardado o choke aqui, eu nem teria pego essa operação. Mas o que que me deu segurança de pôr essa ordem? Pessoal, esses trades aqui eu não montei eles com gráfico, tá? A gente passou o dia inteiro, eu e o Vitor, a gente foi colocando os trades na tela. Apesar de a gente não estar operando, porque a gente tinha um objetivo, que era fazer os 3 trades. Os 3 trades deram bosta, e a gente não operou mais, mas a gente continuou fazendo as marcações e estudando. Então a gente foi colocando realmente aqui os trades e tudo mais, foi acompanhando. Não foi um gráfico montado para dar aula. Óbvio que eu tenho muito mais marcação aqui do que eu opero normalmente. Eu não marco isso aqui tudo. Tanto que a hora que a gente terminar, a primeira coisa que eu fazer é apagar isso tudo, né? Deixar só as marcações de 15 para amanhã começar de novo a ler as de 1 minuto. Então aqui nesse ponto tinha uma ordem pendente aqui, encaixadinha, bonitinha, stop lá em cima e o preço foi fluindo, tá? Olha o choke aonde que foi bem aqui para baixo. Na verdade teve tão pequenininho aqui, ó. Só que ele não voltou, ele não corrigiu o movimento. Então, naturalmente, se eu estivesse operando dessa forma, eu não teria pego esse trade, tá? Deixa eu ler aqui. Luiz, Oi. no caso, como que você faz para identificar a região de 50%? Eu uso o FIBO. Não, mas assim, qual que seria o seu topo que você puxa? Ué, o topo atual? Aqui, ó. O boss não foi aqui? O topo tá daqui, que é o topo. O topo é a parte mais alta. E o fundo tá aqui, antes do outro boss. Mas você não tem algum topo mais em cima, antes desse? Você tá falando pra cá? Sim, Ah, você fala esse aqui. também. É esse. Ou esse. Dá na mesma. Tá muito perto. Mas aqui pra cima não. Porque, ó, Então, o boss foi aqui, ó. Explicar isso. Esse boss foi... Não, como assim? Olha assim. O boss foi aqui. Houve a inversão da estrutura aqui. O preço subiu, fez um topo. Rompeu aqui. Entre o rompimento e o início do fundo, o ponto mais alto. Tá aqui, ó. É bem visual mesmo. Tipo, só olhar aqui, né? Tipo, rompeu, pega o ponto mais alto. Do rompimento até o fundo. O ponto mais alto. Beleza. Luiz, você coloca no 0 a 0 quando anda 1 para 4? Não, quando anda 1 para 4,5. Essa região aí já não foi mitigada? Qual região? Marca aí na tela. Tá, eu vou para a próxima. Luiz, estou iniciando as aulas hoje. O cronograma disponibilizado no grupo ainda é válido? Sim. No M1 você considera o boss pelo pavio? Não. Existe alguma aula que fala disso de 50%? Não. É um conteúdo novo que a gente ainda não disponibilizou por causa da plataforma, mas eu estou adiantando para vocês.
para vocês já irem se inteirando dos assuntos. Essa região aqui, ela não tinha sido mitigada 100%. Foi o que eu disse naquela hora, que a gente ainda tinha esse pavio aqui, ó. E essa entrada está exatamente nele. Só que eu tinha deixado marcado assim, tá? Mas ela não tinha sido 100% mitigada ainda. A gente não consegue falar que uma região não vai ser mitigada de novo até que ela seja mitigada por completo. Então, enquanto ainda sobrar uma beirada de região, a gente tem condição de ter mitigação nela. Beleza? Então, Luiz, além do M15, você acompanha o preço do M1. Cara, isso eu faço desde sempre. Tá? Se vocês pegarem as aulas, vocês vão ver. Não tem como não acompanhar o preço por M1, pelo M1. Pense o seguinte. Se você quer operar sessão, eu quero operar a sessão de Londres. Não tem como você se basear só pelo M15, tá? Se vocês contarem aqui, ó, vamos pegar aqui uns 15 minutos. Pegando aqui o 15 minutos, a sessão de Londres, ela tem 16 barras. Como é que tu opera só com um gráfico de 15, por exemplo? Se você não seguir o fluxo do que está fazendo, muito provavelmente você não vai capitalizar nos movimentos, vai acabar a sessão e aí você não operou a sessão. Você operou o dia inteiro. Então, como a gente está querendo dar o foco em operar a sessão, então a gente precisa cada vez mais entrar no gráfico de 1 minuto e entender o gráfico de 1 minuto. Se vocês pegarem minhas aulas, vocês vão ver que tem muita aula minha com gráfico de 1 minuto totalmente marcado. Então eu vou acompanhando o gráfico assim, ó. Essas marcações que eu estou fazendo aqui, com exceção dos flips, essas coisas aqui, os no close e os 1 minuto boss, isso tudo eu marco, porque senão eu perco a referência do que está acontecendo. Além de marcar isso, eu sempre estou acompanhando o range de 15. Como que eu acompanho o range de 15? Eu pego a FIBO, estico a FIBO e fico acompanhando pela FIBO. Então eu sei o que está acontecendo, aonde eu estou situado no range de 15. Tá? Quando você está comendo 1.000, mas pediu o limite 15. É exatamente isso que eu falei, Juliano. Brother, aí nesse fundo, demanda 10,5 foi feito o close seguido do choke. Marca aí para nós, o Sr. William. 10,5. 10,5. Aqui, esse aqui. Deixa eu ver no 15 aqui, cara. Pra mim te falar com certeza. 10,5. 6. Passou. 15. Ó. O fail to close, ele veio aqui de trás, tá vendo? Esse era o fundo. Aí esse cara, às 9h45, ele fez um fail to close. Um fail to close aqui. Ou no close, tanto faz. Aí ele fez um movimento de alta e depois esse cara rompeu, tá? Então o boss foi aqui. Boss foi aqui, foi de close foi aqui. Isso não invalida esse topo. O topo continua sendo ali. E esse fundo foi marcado por esse candle. Ou seja, quando esse candle fecha acima desse, eu conheço o topo. Então, se eu fosse traçar uma FIBO aqui, eu faria isso. Exatamente isso. Então, nesse momento, eu estava vendo isso. Eu tinha isso aqui marcado no meu gráfico. Então, olha essa venda. A gente vai dar uma olhada nela aqui, ó. Porque que quando as coisas confluem, o negócio anda bem melhor, né? Essa região era a região de 50%. Eu tinha deixado uma ordem aqui no gráfico e ela não foi ativada. Por quê? Se eu pegar a região inteira, tá? E isso foi um erro, porque eu vou falar aqui, ó. Olha o ponto que eu peguei para supply. Tá? Eu peguei o candle todo. Aqui eu tinha duas hipóteses de marcação desse candle. Ou eu marcaria a sombra, ou eu marcaria só o inside. Estaria aqui. Só que geralmente eu não gosto de fazer isso por conta de que isso aqui pode rolar um sweep. Só que quando essa sombra ela já fez o sweep, dificilmente, tá? Não é regra, dificilmente
o preço vai fazer um sweep da própria sombra que fez o sweep de liquidez ali, tá? Então, não me atentei para isso na hora e eu marquei tudo. Marquei o candle como um todo. Se eu marcar o candle como um todo, eu preciso encaixar aqui a minha ordem. Então, eu vou pegar a ferramenta de Gann, vou traçar ela. Aí eu pego minha ordem, 15 pontos, e aí eu vou lá tentar encaixar. Aqui no começo não dava, no segundo não dava, era no meio, tá? E o preço não ativou a ordem. Se eu tivesse analisado isso aqui, ó, com 15 pontos, só com os 15 eu já cobri o topo com folga, tá vendo? Então, na hora que a gente vai marcar, a gente tem que estar bem, bem atento. Então, hoje foi um dia que, cara, eu percebi que eu não tava, né, pela quantidade de vacilo, já logo de manhã, né, às 3h30. Então, por isso que eu já encerrei logo cedo aqui. Foi só 0x0 hoje. Só 0x0. Na cara. Luiz, Oi. você está entrando direto num minuto só nessa região assim, acima dos 50%, ou tá usando uns segundos ainda em outras ocasiões, ou tá só usando um minuto agora? Cara, esse foi um ponto hoje que eu troquei ideia com o Victor. O que estava acontecendo? Hoje eu não tenho mais meta para cumprir, nem nada do tipo. Então eu tô bem mais tranquilo, eu tô procurando operações bem mais tranquilas para mim. E quando eu utilizava a ferramenta de ganho e não marcava as operações nos segundos, eu tinha uma tranquilidade, uma paz de espírito muito maior, sabe? E eu tô tentando não utilizar os segundos para confirmação. Tô tentando partir direto para as operações da forma como eu executava antigamente. Eu utilizava os 15 pontos de stop e colocava a ordem pendente encaixando a ferramenta de GAN na ordem. Quais são os pontos negativos disso? Pontos negativos é que você consegue ter uma confirmação exata, precisa de que aquele ponto vai funcionar ou que ele tem uma chance maior de funcionar e pode simplesmente estourar a ordem, tá? Vim e ponto, passar direto. O outro ponto negativo é que você não consegue ter tanta confirmação numa ordem. Confirmação que eu falo a nível de estrutura, de choke e tudo mais. Quando você consegue ter a identificação de um choke aqui, por exemplo, esse aqui estava muito simples de marcar. Peraí que eu vou. Esse aqui estava muito simples porque essa era o único ponto aqui, ó, que eu tinha. Então, tipo, era só o extremo que tinha aqui, não tinha mais nada. E é muito tranquilo tu vir aqui, encaixar a ordem de GAN na ferramenta de GAN e, pô, deixar a ordem. Só que quando você tem um choke que faz isso aqui, ó, você tá com movimento de alta, ele vem e faz sweep na parte de baixo, aí ele sobe assim, ó. Já faz o choke. Aqui já começa a pegar, porque você vai usar esse ou esse. Ou você vai deixar 3 ordens pendentes penduradas aqui. Entendeu? Por isso que a gente tem que se atentar cada vez mais em justificar os POIs. Porque se eu tenho justificativa, eu tenho condição de marcar esse cara. Se esse aqui não se justifica, eu não marco esse cara. Tá? Então, eu fico vendo muita gente aí, tipo, maravilhado com operar nos segundos. Cara, não é ruim, é muito bom. Tá? Passei no teste da mesa fazendo isso. Um gráfico de segundos. Só que é muito estressante. É muito estressante. Vai ter vezes que você vai ficar fora do trade e vai tentar pegar o trade na continuação e vai tomar stop de bobeira. Vou dar alguns exemplos. Se a gente pegar esse cara aqui, por exemplo. Esse choke foi aqui, ó. Nessa região. Você conseguiria pegar essa ordem aqui, nessa volta, por exemplo. Só que olha só. Como que fica a tua cabeça aqui? Tu cobriu esse topo? Não.
Então, se você tomar um sweep aqui, você já vai ficar falando, puta, eu não cobri o topo, que foda. Aí você fala, não, então eu vou usar um stop maior. Não, se eu tô usando um stop maior, por que eu vou operar nos segundos? Tá entendendo? Que não faz muito sentido. Então, assim, não é ruim operar nos segundos, mas eu hoje tô prezando pela minha saúde mental. Então, como eu não tenho meta para bater, eu não tenho que fazer nada a não ser não quebrar a minha conta. Eu não preciso tirar dinheiro dessa conta. Eu vou seguir operando dessa maneira. Vou pegar os trades de alta probabilidade, tá? E vou utilizar a ferramenta de GAN para encaixar minhas ordens como eu fazia antes. Beleza? Você está entrando sem a confirmação? Cara, depende, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa. Vou dar um exemplo dessa compra Foi aqui. exatamente essa pergunta que ele fez aí, que ele fez no microfone e respondeu a mim. É exatamente a mesma coisa. Ah, então beleza. Tô parecendo eu hoje, mano. Hoje foi. Nossa, caralho, hoje eu fiquei bem revoltado, velho. Tá maluco. Daqui pra frente, o foda é que, por exemplo, eu acordei 3:30 da manhã, cara. Eu sentei aqui na frente do computador, ó. Então eu peguei o gráfico aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Exatamente aqui. E eu só fiz bosta até às 7, velho. Tá maluco? Pode falar aí, Juliano. Não tem hoje que teve um no close no M15? Charles Coelho perguntou às 10h30. Teve mais de um hoje, eu acho. Eu nem lembro, peraí. Era no horário de 10h30. Teve dois, teve esse aqui às 10h15, depois teve um outro aqui às 3:45. Foi o de 10h15. Certo. Ele fez. Você viu que ele deixou. Deixou um pavio. Só que logo depois ele fechou com um pouco. Aí seria válido ali esse no close. Mano, o no close foi só aqui, ó. Exatamente aqui. Ele tentou romper esse fundo e não validou. Então, no close. Depois esse candle rompeu esse fundo. Então, boss. Tá? Então, o boss foi aqui. E o no close foi aqui. Show, tá. Essa é a minha dúvida. Eu queria falar ver outra coisa aqui com vocês. É o seguinte. Geralmente, pessoal. Geralmente, não é toda vez, o no close ele tende a levar o preço para o lado contrário, tá? O no close ele é o primeiro sinalzinho ali que pode rolar um pullback, tá? Antes do choke propriamente dito. Então, tipo, aqui, ó, a gente teve uma liquidação e depois o preço fez pullback. Dá para capitalizar nesses movimentos aqui, tá? Eu não curto se não tiver uma base aqui por trás, tá? Tipo, não tiver uma região. Até aqui tinha, tá? A gente tinha. Sempre busco validar na esquerda. Então, ó, esse cara fez sweep. Esse cara veio dessa reação. Esse cara ainda tinha um pedaço para ser mitigado. Beleza? Então, eu busco sempre essa validação. Então, depois do sweep, se a gente consegue identificar como rolou aqui, ó, esse choke, dá para capitalizar no movimento. Por que eu não coloquei uma ordem aqui? Porque ele tinha violado o meu range. Ele tinha violado. Esse cara aqui já invalidou meu range. Vai acontecer de ele invalidar o range e ir a favor do movimento? Pô, vai. Só que a gente não consegue pegar tudo. A gente não consegue pegar tudo. A gente pega os movimentos que estão mais claros pra gente. Esse movimento aqui era claro? Ou para mim não era. Eu não considerei esse aqui um movimento claro, porque ele não mitigou nada, certo? Não tinha mitigação ali. Então, ele já tinha invalidado o range, ele não tocou no range e estava voltando para concluir assim a mitigação. Então, beleza, eu não considerei, mas ó, teria dado a operação, fez choke, fez tudo. Quem não quisesse pegar no choke aqui, ele fez uma substructure aqui, daria para pegar aqui e por aí vai, tá? Outra coisa, eu vejo muita gente operando nos horários mais doidos do mundo, cara. Tipo,
Olha aqui, final do dia, 16h57. Eu tinha uma região aqui onde não tinha rolado o pullback. Ele tocou no POI, consumindo a liquidez que estava aqui em cima, fez uma inversão, voltou na região. Essa era a ponta do pullback, a ponta do que ainda não tinha sido mitigada. Cara, vale a pena mesmo, de verdade, às 4h56 da tarde eu colocar minha grana em risco? Comecem a se perguntar isso. Tipo, esse trade aqui se pagou? Pagou, velho. Não é essa a questão. Esse aqui se pagou. Tocou, foi lá 4-1, 4,5 na verdade. E beleza, colocou no 0 e saiu com 0-0. Mas, cara, vale a pena mesmo? Sério? Vocês acham que vale a pena operar às 4h56 da tarde? Ou então pegar a sessão asiática ali a hora que abre o mercado? Porra, olha a sessão da Ásia, mano, tanto que é nojenta. Peraí. Deixa eu mandar mostrar o histórico aqui. Eu vou colocar nos 5 segundos. Nem sempre vocês vão ter uma sessão da Ásia assim direcional. Se vocês fizerem olhar para trás, a maioria das vezes o negócio mastiga para depois andar, ó. Diferente se você põe, por exemplo, uma sessão de Londres, que o preço é direcional. Essa sessão de Nova York dá para capitalizar muito bem nos movimentos. A sessão da Ásia, em geral, é isso, ó. É lateralização, é acúmulo de ordem, ó. É poucas as sessões que vocês vão ver direção. Olha só. Aí, tipo, tu bate um trade no final do dia, vai pagar swap, vai ficar posicionado de bobeira. Então, cara, comece a escolher melhor assim os trades que vocês vão pegar, principalmente por causa de horário. Não vale a pena arriscar tomar um stop aqui no final do dia de bobeira, saca? Bom, é o meu ponto de vista, né? Se você quer operar a sessão da Ásia, mano, pega um par que anda na Ásia. Não vai operar Eurodólar, então. Larga Eurodólar, nem mexe nele. Pega par com Yen, par com CAD, par com NZD. Tudo isso anda de madrugada. Tipo, a partir ali da meia-noite e 1h da manhã, o pau já tá torando já. Tá? Mas toma cuidado com isso aí, beleza? Nesse caso aí, o choke no M1 foi apenas depois do boss no M15. Aí era válido essa compra. Então, eu acho que era bem onde eu estava explicando aqui. Válido era. Eu não enxerguei como válido porque esse cara aqui invalidou a zona de demanda que eu tinha lá. Tá? Qual o melhor horário para operar? Bom, quem quer operar Eurodólar das 4 da manhã, abertura ali de Londres, ou se quiser pegar Frankfurt às 3 para as 8. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, para as 8 e eu aguardo 9. Abertura de Nova York. Então essas são as sessões que eu opero. Londres, Nova York. Quando que eu opero Nova York? Quando eu não conseguir fazer grana em Londres. Tá? Então, pô, fiz grana em Londres? Cara, vou fazer outra coisa. Não tem por que eu me expor ali no mercado. Eu mandei um tempo atrás uma estatística da MyForex Funds no grupo que dizia que dos traders que estão lá recebendo pagamentos, que estão no 8º ciclo de pagamentos, são só 5, isso em novembro, se nenhum deles quebrou, não entrou nenhum novo, todos eles, ao atingir entre 4% e 8%, paravam de operar. No mês isso, tá? No mês. A gente sabe o potencial dessa estratégia. A gente sabe, pô, dá para fazer muita grana aqui. Então, o risco-retorno é absurdo. Mas se eu quero tratar isso aqui de forma profissional, algo que eu vou carregar como profissão, eu não posso estar toda hora exposto no mercado buscando cada vez mais lucro, porque uma hora vai dar ruim. E é nessa hora que dá ruim é que você precisa manter a cabeça fria. Né? Então, pô, tipo lá, ó, vou fazer 4 trades por dia, tá? Beleza. Fiz 3 na sequência, deu ruim? Pá, não faz o quarto. Não faz, não é seu dia. Vai jogar o videogame, vai fazer outra coisa. Você tomar 3 0-0 ou 3 stop na sequência, não é seu dia, cara. Tipo, vai fazer outra coisa, tua visão tá errada e boa. Pô, tenho 4 trades, eu fiz o primeiro e já capitalizei aqui. Beleza,
Pra que eu vou operar aqui? Não tem necessidade. Eu sempre falo, eu busco sempre deixar minha cabeça em paz. Então, por exemplo, eu tô com um dia feito em Londres. Aí eu invento de operar aqui em Nova York, tomo um stop. Porra, a primeira coisa que vem na cabeça. Porra, tava com o dia feito. Pra que eu fui abrir a operação? Não, eu vou fazer mais um trade, vou recuperar e vou parar. Pô, é essa a palavra. Eu vou recuperar e vou parar. Tá? Essa é a palavra massa que leva a ruína. Então, cara, fez grana numa sessão, pô, não mexe, não mexe. Fecha o gráfico, fecha o MetaTrader e fica acompanhando, vai fazer isso tudo. Eu faço isso, tá? Então, tipo, já deu ruim aqui, logo em Londres. Acordei às 3h30, 6h55 já tinha feito bosta o suficiente. Pronto, não opero mais. Fiquei estudando, mapeando o conteúdo, vendo como é que funcionava. E amanhã tamo aí de novo, tá? Então, o importante é ficar vivo, galera. Não é por morrer de fazer grana. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? O microfone tá aí de boa. Se quiserem falar ou mandar no chat, tanto faz. Não? Ô Luiz, Diga lá. você acha válido usar os segundos da forma que, tipo assim, você tem uma região no minuto, e já seria que você iria entrar direto. Aí você usar o segundo só como uma confirmação a mais? Não. Então, foi o que eu falei. Eu tava usando os segundos, mas era algo que tava me deixando estressado, porque é muito rápido e às vezes, por umas 4 vezes eu me peguei fazendo isso. Tipo, o preço vinha aqui, fazia um choke nos 5 segundos, eu não conseguia pegar, e aí eu ia tentando seguir o preço, tentando seguir o preço, tentando seguir o preço, tentando seguir o preço, até que ele pegava minha ordem e puff, já me estopava. Aí eu ia lá no 1 minuto, tá? Porque eu vou pegar um exemplo aqui, tipo, aqui ele fez um choke, ele respeitou a região, e aqui no 1 minuto ele volta na região e dá essa compra. Vou pegar aqui. 5 segundos aqui. Aqui. É claríssimo o exemplo. Bem didático. Então, tipo, aqui, nos 5 segundos, ele inverteu a estrutura. Deixa eu ver aqui. Desse ponto. E eu fui tentando caçar ele, catar o preço no pullback e não consegui. Até que aqui, ele pega a minha ordem. 15 pontos. Ó, ele pega a minha ordem. Eu tomo um stop, fico puto e a ordem que eu deveria ter pego eu não peguei. Então nem sempre vai dar para ficar pegando trade confirmado. Eu prefiro pegar trades com alta probabilidade de dar certo, aonde eu consiga cobrir o fundo, né? Então, pô, se eu tenho essa região aqui, eu vou posicionar o meu stop de uma maneira que eu consiga cobrir meu fundo e vou deixar minha ordem ali, vou ficar tranquilo, de boa. Pô, pegou minha ordem e me estopou? Beleza. Se eu tivesse nos 5 segundos, será realmente que eu não ia ser estopado? Pelo menos eu vou ter calma e tranquilidade aqui e não vou ficar estressado. Então eu tô procurando a paz de Cristo. Onde tem as orientações para os iniciantes? Cara, infelizmente essa plataforma da Rubla, ela é uma bosta. Ela não organiza muito bem os conteúdos. Hoje, terminando a aula aqui, a gente vai ter uma reunião lá com o pessoal que tá fazendo a plataforma, a gente vai ver como é que tá ficando. Não deu muito certo a primeira que a gente tava fazendo, tá? Infelizmente. Mas a gente vai continuar e finalizar. Os conteúdos a gente praticamente já gravou tudo. O que eu puder ir adiantando para vocês de conteúdo, como eu venho fazendo desde a primeira aula lá, com a nova forma de... Não é nova, né? Mas uma maneira padrão pra gente identificar os boss, eu vou passar para vocês, tá? Eu não posso dar uma previsão correta, mas foi pedido pra gente 15 dias, tá? Vai ser 15 dias? Não sei. Espero do fundo do meu coração que seja. Porque essa plataforma da Rubla, ela é horrível. O pessoal fez um PDF e tem o meu conteúdo lá todo catalogado. Acho que tem o do Victor também. Todo catalogado, beleza? Mas de maneira geral, para quem entrou agora, pega lá minhas aulas. A partir da aula número 40,
vocês têm 56, 58 aulas para vocês assistirem. Cada aula deve ter 1h10 por aí. Então tem conteúdo com força, beleza? Tem previsão? Bom, já falei da plataforma. O POI tá nas aulas, mas é um ponto de interesse. As aulas do Luiz 2.0 estou ensinando a configurar o TradingView. Eu acho que eu falo um pouco sobre as estruturas e sobre pontos de oferta, se não me engano, eu não lembro bem ao certo. Mas tem isso lá. Depois, se alguém puder mandar de novo lá no grupo, para quem chegou agora, o cronograma que o Gleison montou, eu agradeço. Se ninguém tiver mais dúvidas, encerraremos por aqui. Pode falar, claro. Sobre o alinhamento, sempre quando, vamos supor que o A4 é baixista, aí o M15 está fazendo pullback para o extremo, certo? Aí o M15, sempre quando chegar lá, vai estar altista. Sim. Você espera o M15 fazer o choque ou o choque de M1, se você pegar a entrada? Cara, Você espera alinhar o 4, o 15, para depois alinhar o 1, você chegou no seu ponto de interesse e fez o choque em M1, você já pega. Vou te dar uma resposta com uma entrada. Olha só, foi essa exatamente. Aqui eu estava contra o M1, certo? Mas eu tinha chegado num ponto de interesse que era uma região que não tinha feito 50% de pullback e eu estava acima da região de 50% do M15. Cara, isso aqui me basta. Eu não preciso ver um choke de M1. Se eu for esperar toda a formação, eu vou esperar um choke de M1, alinhar o fluxo, blá, blá, cara, não vou operar. Dificilmente vou bater uma ordem. Então, nem sempre vai dar para pegar a ordem confirmada. Quando acontece, mano, é muito bonito, muito provavelmente as ordens que a gente mais vai fazer grana, mas se a gente focar só nisso, não vou operar. Já tenha isso em mente, beleza? Joia. Mais alguém, galera? Luiz, uma dúvida. Depois que vocês começaram a ver essa nova forma de estrutura de vocês, vocês sentiram que deu uma melhorada na performance do negócio? Cara, eu não vou nem falar que deu uma melhorada, mas uma coisa foi certa. Hoje, eu, o Vitor e quem tá usando dessa forma, a gente vê a mesma coisa. Por que eu propus a gente fazer isso? Porque, olha só, a gente veio da Phantom, a gente fez vários outros cursos, Russell e vários outros, mas a escola primeira, assim, que pegou formação, que a gente pegou formação mesmo, foi na Phantom. E lá na Phantom eles têm uma maneira de abordar a estrutura que eu julgo ser subjetiva, porque não tem padrão. Então, por exemplo, se eu tenho um movimento assim, para uns, e isso a gente viu em aula, isso aqui era uma estrutura, isso aqui era uma estrutura. Para outros, isso daqui era uma estrutura e isso é só uma pausa no preço. Mano, que porra que é pausa no preço? Qual que é o critério para eu falar, mano, isso aqui é uma pausa no preço? Não tem critério. Eu bato o olho e acho que é, e é. Agora, da forma como a gente está marcando hoje, tá? E, de novo, não fomos nós que criamos. A gente segue pegando conteúdo de qualidade e separando o que é bom, e a gente montou a nossa visão. A única coisa que a gente não viu em lugar nenhum foi esse lance do no close. Que foi um dia que eu passei, acho que umas 12 ou 8 horas fazendo backtest e fui observando e comentei com o Vitor e tudo mais. Mas isso daqui não foi a gente que criou, tá? Essa forma de ler estrutura desse jeito foi em um dos cursos que a gente fez, beleza? Mas ele é uma forma muito objetiva. Não tem como você ver uma coisa e eu ver outra. Se tiver diferente, um dos dois errou. Entendi. É para falar a mesma língua, então. Exatamente. Não tem como eu estar vendo uma estrutura no 4 horas de venda e tu tá vendo uma de compra. Não tem como. Entendi, Luizão. Obrigado. Fechou. Galera, no close, pay to close são falhas de fechamento. Tá numa aula bem recente aí. Eu não lembro qual, mas eu sugiro, se vocês estão fazendo essa pergunta, é porque vocês não viram todo o conteúdo ainda.
ver desde o comecinho para vocês não... Caraca, o bicho até decorou. Aula 95, minuto 40. É isso aí, ó. Então, se quiser matar a dúvida lá, tá aí. Valeu, galera. Obrigadão aí. Todo mundo que participou. Prometo que eu vou upar a aula o mais rápido possível. E amanhã, 3h30, tamo aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu.